Muito bom dia, está começando mais uma aula de Biologia dos nonos anos aqui com a professora Luciane. E hoje nós vamos então dar sequência aí com o tema Evolução dos Seres Vivos, fazendo a resolução então de alguns exercícios. Parte 1. Peguem as apostilas na página 384, exercício de número 1. Segundo Lamarck, por que o pescoço e as pernas das cegonhas são alongadas nos dias de hoje? Justifique. Então, vamos lá. Nós podemos justificar, então, de acordo com o lamarquismo, né, teoria imposta por Lamarck, que as cegonhas pré-históricas, as cegonhas antigas primitivas, se alimentavam, então, nas águas rasas aí dos peixes. Com a falta de alimentação, elas começaram a ir buscar esse alimento em regiões mais profundas. E aí elas foram desenvolvendo essas características para facilitar a sua alimentação, como, por exemplo, o alongamento das pernas e do seu pescoço se alongaram, então, para facilitar essa alimentação. Exercício 2, na página 384. Preencha a tabela com as ideias dos dois naturalistas a respeito de cada assunto, Lamarck e Darwin. Então, vamos lá. Primeiro, aqui nós temos aqui do lado esquerdo, ações do meio. Então, para Lamarck, as ações do meio fazem com que os seres vivos necessitem sofrer mudanças para poder se adaptar e essa adaptação, claro, para eles poderem sobreviver. Já para Darwin, nós temos aí a seleção natural, é o meio que faz uma pressão no ser vivo e aí ele vai fazendo então essa seleção, esses seres vivos mais adaptados, que têm essas características adaptativas, vão sobreviver. Com relação agora ao segundo tópico, características. Para Lamarck, o ser vivo pode adquirir uma característica ou órgão de acordo com a lei uso e desuso. Todos os seres vivos, então, iguais, se eles executarem, então, desempenharem melhor um determinado órgão ou parte do corpo, ela vai se desenvolver. Já para Darwin, os seres vivos agora são diferentes, tem aquela que nós chamamos de variabilidade genética, existem seres vivos diferentes uns dos outros, com, obviamente, características diferentes uns dos outros. E os seres vivos que têm as características adaptativas, claro, têm maior chance de sobreviver. Quanto aos descendentes, Lamarck, então, fala que as características adquiridas vão ser repassadas por meio da reprodução para os descendentes. Darwin falava que as características vão sim ser repassadas aos descendentes somente dos seres que conseguir sobreviver. E os seres que não conseguir sobreviver, eles não vão resistir, vão morrer. Então, as características adaptativas vão ser repassadas por meio da reprodução dos que resistirem, as características mais adaptativas. Página 385, exercício de número 3. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta. Letra A. Darwin acreditava que o DNA determinava as características dos seres vivos. Nessa época ainda não tinha muito conhecimento sobre o DNA, mas no neodarwinismo, sim, a partir do século XX, conhecemos então mais a respeito do DNA. Letra B. Quando os seres humanos se reproduzem, os filhos do sexo masculino nascem idênticos aos pais e do sexo feminino idêntico aos das mães. Não são idênticos, porém são semelhantes. Letra C, a mutação gênica causa apenas prejuízos? Não, a mutação gênica, essa alteração do DNA, ela pode ser neutra ou trazer benefícios. Letra D, nós temos aí a recombinação gênica, acontece em todas as células? Não, somente nas células gaméticas, aí no óvulo espermatozoide, onde vai haver o processo lá da meiose, denominado de crossing over, ou permutação. Letra E, então, sobrou essa, o neodarwinismo foi desenvolvido após a descoberta do DNA e a partir do século XX, com a ajuda, então, da parte da genética e complementa a teoria de Charles Darwin, ou seja, o neodarwinismo nada mais é do que as teorias do darwinismo juntamente com a evolução e a contribuição da genética, portanto, letra E. Número 4. Quais são as diferenças entre a seleção natural, segundo o darwinismo e segundo também o neodarwinismo? De acordo com o darwinismo, há a seleção, mas ela não explica como que os seres vivos são diferentes uns dos outros, ou seja, apresentando variabilidade aí. Já o neodarwinismo, com a ajuda então da ciência, essa parte da genética, a variabilidade sim, ela acontece e ela é explicada aí por dois fatores, através das mutações gênicas, alterações do DNA e recombinação gênica, a parte aí da união dos gametas, nessa parte aí do crossing over lá nas células gaméticas. Vamos então elaborar uma questão
Na página 387, invertida. Resposta. Os indivíduos originam-se de um ancestral comum e foram, com sua variabilidade e capacidade de adaptação ao ambiente, diferenciando e originando novos indivíduos com características que os favoreciam ou não no ambiente em que viviam, as quais poderiam até ser perdidas ao longo das gerações. Tal diferenciação sofreu ramificações, o que distanciou ou aproximou algumas espécies de outras pelas suas características. Nós poderíamos, então, elaborar a partir dessa resposta, que nós temos o ancestral comum entre todas as espécies, eles vão se diferenciando, adquirindo características diferentes, podendo surgir uma nova espécie a partir desse ancestral. Explique como ocorre a evolução de um ser vivo a partir de um ancestral comum. Exercício de número 5, analise a imagem a seguir e explique por que não podemos considerá-la correta em relação à evolução do ser humano. Nós temos aqui uma evolução linear, né, retilínea, ou seja, o ser vivo ele veio a partir do macaco, então considerado de forma errada, ou seja, nós temos aqui uma colocação mais correta, aqui é uma árvore genealógica ramificada, então essa evolução aconteceu de maneira ramificada a partir de um ancestral comum, vai adquirindo características aqui adaptativas e dando origem a possíveis novas espécies. Ou seja, elas vão se diferenciando e surgindo, então, outras espécies. E não de forma linear, como foi descrita na imagem. Ou seja, nós temos aqui do lado direito uma forma mais correta. Na página 395, exercício de número 1. Cerca de 2 milhões de espécies de seres vivos já foram descritos pelos cientistas. Com a teoria da evolução, procuramos explicar como todas essas espécies surgiram na Terra, como elas podem se transformar ao longo do tempo e originar outras espécies, a razão de suas semelhanças e diferenças e por que os seres vivos possuem adaptações que os ajudam a sobreviver e a se reproduzir em seu ambiente. Mais um. Em relação à origem da vida e à evolução, assinale a soma das proposições corretas. Primeira frase, de número 1. De acordo com o fixismo, cada espécie teria surgido de maneira independente e permaneciam sempre com as mesmas características, ou seja, os seres vivos nasciam e permaneciam assim por toda a sua vida, portanto, verdadeiro. Número 2. A lei da transmissão de caracteres adquiridos afirma que as alterações no corpo do organismo provocados pelo seu uso ou desuso são transmitidos sim aos descendentes. Então, nós temos aqui verdadeira, de tanto então usar então essa parte para natação, aqui nos pés então das aves, elas adquiriram membranas entre os dedos e ao se reproduzir essas membranas eram passadas aos descendentes. Verdadeiro. Número 4. Lamarck afirmava que o meio exerce uma seleção natural. Na verdade, quem que exercia não era Lamarck, tá ele lá em cima, ou Darwin, que ia fazer a seleção natural aí durante um determinado tempo, adquirindo novas características. Número 8. Para Lamarck, por exemplo, antes de evoluírem, as girafas tinham um pescoço pequeno. E ao tentarem comer as folhas das árvores por diversas vezes, tinham que esticar essa parte do corpo, o pescoço. Esse movimento acabou alongando, então, o pescoço dos primeiros animais dessa espécie, e assim os descendentes passaram a nascer com pescoços maiores, mais próximos daqueles que se observaram, então, atualmente. Então, lei de uso e desuso, quanto mais esticar, mais o pescoço vai crescendo. Lamarckismo, ok. Correto. 16. A mutação e a permutação são fatores que tendem a diminuir a variabilidade genética. Pelo contrário, ela tende a aumentar, então, a variabilidade, ou seja, seres vivos diferentes vão surgindo de acordo com a alteração aí do material genético. Portanto, 8, 2 e 1, somatório número 11. Número 2. De acordo com os conhecimentos sobre os mecanismos básicos da evolução das espécies propostas por Lamarck e Darwin, a afirmativa, o grilo é verde porque vive na grama, é incorreta porque está. Então, vamos lá. A alternativa correta, ela está incorreta porque ela está incoerente com a ideia de evolução por meio da seleção natural de Darwin. Ou seja, segundo a qual os grilos que já eram verdes tinham sobrevivência favorecida na grama, pois poderiam escapar de seus predadores. Ou seja, de acordo com o darwinismo, o grilo verde ele tem uma vantagem adaptativa, porque ele vai se camuflar aqui e vai se esconder aqui no meio da mata e a ave não vai conseguir percebê-lo. Portanto, a ave vai se alimentar dos marrons,
Os verdes vão se reproduzir e vão estar em maior quantidade, se camuflando aí, poder deixar mais descendentes. E não por viver na grama que ele será verde. Ele tem uma característica adaptativa, por isso ele tem uma vantagem. Exercício de número 3. Um cientista estava realizando pesquisas em seu laboratório para verificar a eficácia de um antibiótico sobre a população de bactérias. Ele preparou então uma placa de Petri, um tipo de vidraria, aqui nós temos usado em laboratório, na qual colocou as bactérias e também adicionou antibiótico que veio a ser estudado. Após algumas horas, ele verificou que grande parte das bactérias havia morrido, mas que algumas continuavam vivas. O cientista resolveu, desse modo, aplicar mais do mesmo antibiótico nas bactérias sobreviventes. Mesmo assim, elas mostraram resistentes e não morriam. Após mais algumas tentativas, ele constatou que as bactérias que se originavam dessas sobreviventes também estavam resistentes ao antibiótico. Qual explicação o cientista poderia usar para descrever melhor o que houve? Essa resistência aí de algumas bactérias aí ao antibiótico. Haviam bactérias, então, sensíveis e bactérias resistentes, ali no meio, ali naquela placa. Aí foi aplicado o antibiótico, as resistentes, elas não morriam e, consequentemente, elas se reproduziam e deixavam os descendentes, então, resistentes àqueles antibióticos. Portanto, letra D, a partir da seleção artificial, porque teve, então, a contribuição do homem aí com a aplicação dos antibióticos, a ação do antibiótico separou as bactérias mais resistentes, que ao se reproduzirem, também passavam essas características aí de resistência para a sua descendência. Letra D. Questão de número 4, se encontra na página 396. Uma das formas de combate ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya, é a pulverização de inseticida, popularmente conhecida, como nós vemos na imagem, como fumacê. A nuvem de fumaça de inseticida espalhada pelas ruas e residências tenta matar o mosquito para evitar que mais gente contraia essas doenças, dengue e zika. O texto acima propõe uma forma de eliminar, acabar com o mosquito que tem causado muitos problemas à saúde da população brasileira, por transmitir doenças com a sua picada. Pensando na teoria da evolução de Darwin, a que conclusões você poderia chegar com base na situação aí do texto que eu acabei de ler? E seria possível eliminar completamente os mosquitos com esse fumacê aqui? Com esse inseticida? Vamos lá. O inseticida pode matar alguns mosquitos, sim, mas vai haver alguns desses mosquitos que vão sofrer mutações, alteração, então, no DNA, no material genético, e eles serão resistentes, então, a esses inseticidas e não vão morrer. Os mosquitos que não morrer, eles vão se reproduzir, eles que sobreviverem a esse fumacê, eles são resistentes, vão se reproduzir e vão deixar os descendentes. Portanto, eliminar completamente os mosquitos não vai acontecer. Ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco tem a segunda parte.